E aí, tudo jóia? Você é técnico eletrônico, especialista em elétrica, engenheiro, empreendedor, alguém que almeja cada dia mais subir na carreira? Já pensou em aprender um novo segmento? Um dos segmentos que cresce atualmente, cada dia mais, é o da manutenção eletrônica industrial. Ele possui uma grande gama de serviços a serem executados, porém poucas pessoas qualificadas no mercado para esse tipo de serviço. E se você não sabe do que eu estou te falando, eu te convido para a minha semana do... Tô zoando. Eu promovo treinamento online, cara, mas tá ficando chato. Tudo que você vai ver na internet, tem gente vendendo curso. Você abre a internet para ver qualquer tipo de vídeo, tá lá alguém vendendo um curso disso, curso daquilo. E assim, tá ficando massivo, né? Galera, vamos parar um pouquinho com isso daí. Mas vamos lá para o que interessa. Sejam bem-vindos à aula especial 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação externa e teste de disparo. Vamos alimentar um inversor de forma segura, com uma alimentação externa DC externa, e verificar os disparos do sistema de potência. Vamos analisar braço por braço, verificando o dead time, sincronismo dos pulsos e acima de tudo, com segurança. Fechou? Então bora lá. Então galera, como eu mencionei, hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de como a gente vai alimentar um inversor de frequência com uma tensão DC externa e como verificar o sistema de disparo. O modelo no qual a gente vai utilizar aqui para essa finalidade é o inversor CFW500 da WEG, um inversor de 380 volts e 30 amperes. Vocês podem ver aqui ao lado, nós temos a foto real do equipamento. O que foi feito já a priori? Já foi feito alguns testes de disparo. O circuito, o link CC dele foi retirado, aqui como vocês podem ver, até mesmo por uma questão de segurança. Eu não vou manipular um equipamento para testes com uma carga elevada, com um armazenamento de energia dentro dele muito grande, propiciando um risco à segurança. Então, como não é necessário o link CC para esses testes, ele foi retirado. O módulo de potência desse equipamento ele estava estourado, então estava danificado e também foi retirado. Então, esse equipamento ele é utilizado o módulo FP75R. Esse módulo ele já possui integrado a ele o sistema de retificação, possui um termistor de análise de temperatura do equipamento, um sistema de frenagem e o sistema modulante CCCA. Então, assim, o segredo para esse tipo de análise, uma alimentação externa, buscar na internet o datasheet do componente e analisar esse datasheet. Porque como a gente pode ver aqui, esse aqui é o datasheet do FP75R 12KT4B11 da fabricante Infineon. É um módulo, vamos passar aqui para frente. Esse aqui é o módulo dele. Ele opera, ele trabalha com tensões de até 1200 volts e 75 amperes de corrente contínua. Ele suporta picos de corrente de até 150 amperes, picos momentâneos de no máximo aqui de 1 milissegundo, me desculpe. Aqui a gente pode verificar, dentro do datasheet, a gente vai ter várias informações, principalmente essa aqui. Esse aqui é o valor, as características do sistema de retificação dele, dos diodos de retificação. Esses diodos suportam tensões de até 1600 volts e 80 amperes de corrente contínua, podendo suportar até 140 amperes de picos de corrente momentânea. A gente pode verificar aqui também que ele tem as características do IGBT de frenagem dele, que suporta tensões de 1200 volts, 50 amperes de corrente contínua e podendo trabalhar com 100 amperes momentânea, ou seja, instantâneo, dependendo do período, a corrente é elevada, então ele consegue trabalhar, ele suporta até 100 amperes antes de estourar. Aqui a gente tem mais informações, como o diodo do sistema de frenagem, que suporta 1200 volts, 25 amperes e 50 amperes de pico. Aqui a gente tem informações sobre o termistor, ou sensor de temperatura deste módulo. Tipicamente ele tem um valor aí de 5K ohms, ou seja, em algumas situações a gente vai precisar colocar ali nos pinos desse módulo uma resistência, simplesmente para manobrar o sistema, eliminar essa falha e a gente conseguir verificar os disparos e outras funções.
Então, como eu disse, o segredo da alimentação externa para verificar os testes de disparo, situações que haja problema no inversor, é analisar o módulo de potência. De suma importância que você baixe o datasheet, verifique as informações relevantes para que a gente possa estar efetuando este processo. O que acontece? A gente vai verificar, a gente precisa de um meio ao qual a gente possa extrair uma tensão CC, uma tensão contínua para poder injetar no inversor. Lógico, existem vários métodos seguros. Eu vou aplicar aqui um variador de tensão, um variac, seguido de uma lâmpada em série e um dobrador de tensão. Eu vou aplicar 220 volts da minha alimentação aqui, vou variar essa tensão de 0 a 220, vou passar por uma lâmpada em série. Por que eu estou fazendo todos esses artifícios? Eu não sei, por mais que eu tenha feito o teste a frio e alguns outros testes visuais, verificado com o cliente o que houve, eu não sei a real condição do equipamento. Apesar de algumas situações ali estarem explícitas, eu não sei se por algum equívoco, no momento de retirar esse módulo, eu posso ter danificado alguma coisa que possa propiciar uma explosão, um dano maior, tanto a minha integridade quanto do equipamento. Então eu vou me assegurar de todas as formas possíveis. Vou usar um variador de tensão, uma lâmpada em série e vou usar um dobrador de tensão. Até porque é mais fácil para mim pegar os 220 volts aqui, dobrar a tensão e eu ter ali os 537 que eu preciso. Por que eu preciso de 537 volts? Vamos lá. O inversor ele trabalha com 380 volts RMS. No link CC eu vou encontrar 537 volts aproximadamente. Por que eu vou encontrar este valor e não 380? Porque a tensão de pico de 380 volts vai ser 380 vezes a raiz de 2, que é aproximadamente 1.4142. Esse vai ser o valor da tensão de pico de 380 volts RMS. Este é o valor que eu devo encontrar no link CC de um inversor em 380 volts. Deixa eu limpar aqui. Então assim, analisando o circuito do componente, o datasheet dele, eu vou verificar aqui aonde eu vou injetar essas tensões. Eu tenho as entradas RST aqui, eu tenho a posição aqui, nós temos o anodo e nós temos o catodo. Então o positivo vai passar desse ponto e ser retificado para cá. Aqui nós temos os catodos desse lado e os anodos aqui embaixo. Então o negativo vai ser injetado nesses pontos. Então no pino 30, 31 e 32 eu vou injetar a tensão em corrente contínua positiva. E no pino 33, 34 e 35 eu vou injetar a tensão negativa. Tá onde estão esses pinos? No datasheet também tem. Você tem o posicionamento dele e o diagrama eletrônico do componente. Vocês podem verificar aqui o pino 30, 31 e 32, que é respectivo alimentação positiva, vai estar aqui. E o pino 33, 34 e 35 está nos três pinos de baixo. A gente vai injetar com tensão negativa. Professor, por que eu não posso injetar no 26, 27, 24 e 25? O 26, 27, 24 e 25, eles estão após o sistema de pré-carga. Então, por exemplo, se você não retirar o link CC dele, ele vai dar uma tensão instantânea no momento de carregamento do link CC muito alta, podendo haver uma ruptura, uma explosão. Então, nesse caso aqui, a gente retirou o link CC, mas em algumas situações você não vai ter como tirar, ou será mais trabalhoso. Então eu vou injetar por aqui, porque aqui ele vai passar pelo link CC. Deixa eu apagar aqui e vou explicar melhor. Eu injetando nesses pontos, ele vai passar pelo link CC, pelo link de pré-carga, pelo sistema de pré-carga, desculpe, e após a tensão nominal no sistema de corrente de tensão contínua, ele vai disparar o relé de pré-carga. Bypassando o sistema de pré-carga. Por que isso é importante? Isso já é um teste. Então, quando você fizer essa alimentação e detectar que o relé de bypass do sistema de pré-carga foi acionado, show de bola. Então, esse sistema provavelmente já está ok. Pode haver falhas, porque por mais que ele feche o contato do relé bypassando pré-carga,
esse contato não esteja bom, porque isso é um dispositivo mecânico e de tanto abrir e fechar ele pode estar desgastado. Então a gente ejeta as tensões nesses pontos, tá? Isso é para a gente alimentar o circuito e fazer o primeiro teste. Verificar se a fonte vai chavear, vai partir, verificar se há alguma falha apresentando no sistema de controle, porque quando você energizar, a fonte subiu, se não houver alguma falha detectável ali na hora, a IHM não vai te apresentar nada. Vai apresentar só depois que essa falha aparecer no meio do sistema. Tá, esse foi o processo de alimentação com uma tensão externa. Agora vamos verificar como a gente vai fazer para verificar esses disparos. Primeiro, se você ligar o inversor e ele apresentar sobre a temperatura, nesses pontos 17 e 16, a gente pode identificar aqui, ó, no módulo IGBT eles estão aqui. Você vai colocar um resistor, pode ser de 4K7, 5K, não tem problema. Um que seja bem próximo desse valor, você pode colocar aqui que vai funcionar e vai eliminar essa falha. Vamos lá. Fisicamente, os módulos IGBTs, ou módulo de IGBTs, não está na placa, porque foi retirado o módulo de potência. Se ele não está na placa, por exemplo, os gates do semiciclo negativo, eles têm uma referência negativa. Ou seja, o link, a tensão negativa já está passando por aqui. Então, eles efetuam um disparo. Os IGBTs, os gates dos IGBTs do semiciclo positivo, eles não possuem referência. Eles trabalham com um sistema com capacitores de bootstrap. Como é que funciona isso? No momento que é efetuado o disparo do semiciclo negativo, uma tensão negativa passa por aqui. Dentro do circuito, nós temos um capacitorzinho ligado a um sistema que armazena essa tensão negativa por um período muito pequeno, mas suficiente para efetuar o disparo do semiciclo positivo. Porém, como o IGBT fisicamente ele não está na placa, porque nós retiramos o módulo de potência, a tensão negativa não vai passar por aqui. E se ela não vai passar por aqui, ela não vai carregar o capacitor de bootstrap para que haja o disparo do IGBT do semiciclo positivo. Qual que é a técnica, qual que é a sacada para poder fazer essa análise de forma segura? Como eu falei, os IGBTs não estão fisicamente na placa, ok? Então não há problema algum se pegarmos as posições U, V e W, que estão nesses pinos, interligarmos elas e colocarmos no referencial negativo. Ou seja, vamos dar um referencial para que todos os gates possam ser disparados. Como eu não tenho uma chave comutatora nesse ponto, no momento que eu ligar ela fechando curto, sem problema algum, a gente consegue efetuar esse disparo, esses testes para que possamos analisar cada braço de forma individual e instantaneamente no semiciclo positivo e negativo. Com isso a gente consegue verificar o tempo do dead time, consegue verificar o sincronismo dos pulsos, nós conseguimos verificar se há o pulso adequado, se um gate driver não foi danificado no processo do dano do módulo IGBT. Então assim, nós vamos curto-circuitar as saídas no mesmo referencial do semiciclo negativo. Então teremos referência para disparar todos os gates e efetuar as análises. Ok? Isso vai ficar mais claro para vocês na prática. Eu vou mostrar para vocês como ligar primeiro, como verificar em primeiro instante, e a vantagem do CFW500 é que ele vai apresentar uma falha quando formos efetuar o disparo. E eu vou também mostrar como a gente vai manipular, ou seja, desabilitar um parâmetro para que a gente possa efetuar esses testes.